Olá, gente, tudo bem com vocês? Estamos aí no nosso dia 31 da campanha de 40 dias de jejum em busca de santidade. Essa campanha já está deixando saudade, porque faltam apenas 9 dias para a gente finalizar essa campanha. Mas em maio, no mês da família, estaremos fazendo 21 dias de jejum e oração pela família, para que Deus possa reconstruir e a gente também ter força no Senhor para reconstruir a presença de Deus no nosso lar. Então esteja com a gente também nessa campanha de maio, 21 dias de oração e jejum pela família. Bom, hoje dia 31, o tema é o quê? Fortalecidos no Senhor. E o texto bíblico está em Efésios, capítulo 6, do versículo 10 até o 18. Vamos acompanhar a leitura? Diz assim: Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mal e, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade, vestindo a couraça da justiça, tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Meu Deus do céu! Primeira coisa que a gente vê nesse texto aqui: fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Quanto ao mais, porque o apóstolo Paulo vai falar de várias coisas nessa carta. Em Efésios 5, ele vai falar sobre o trato com outras pessoas. Entre Efésios 5 e Efésios 6, ele vai falar sobre o trato na família. E aí depois ele diz assim, ó, quanto ao mais, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Que tem te fortalecido? Às vezes a gente é fortalecido por palavras de afirmação, ou por um sentimento, ou por um orgulho, por uma soberba, por algo que a gente tem. A gente é fortalecido pelas nossas posses, pelo nosso recurso. Talvez você se ache fortalecido por um vício seu. É óbvio que esse vício depois te derruba, esse mau hábito depois te derruba, alguns pensamentos depois te derrubam, mas no momento em que você está vivendo ali com eles, você se sente fortalecido, você se sente poderoso, você se sente empoderado, porque você se sente uma pessoa valorizada, porque as pessoas te valorizam quando você está viciado em alguma coisa ou quando você está cometendo ali algum pecado que para elas é algo aceito. Às vezes você é fortalecido pela união da sua família, e é algo legítimo, mas será que isso te sustenta numa batalha espiritual? Às vezes você se acha fortalecido pelos seus filhos. Eu tenho filhos, eu sou uma pessoa fortalecida. Mas será que isso, por mais que seja legítimo, mas será que isso vai te sustentar mesmo numa batalha espiritual? Às vezes a gente vai se sentir fortalecido por um ministério, ter um cargo na igreja, algo que me protege. Mas será que cargo na igreja, ter um ministério, fazer algo na igreja é algo que vai te fortalecer no dia mal, na batalha espiritual? Todos esses, entre aspas, poderes que eu falei com vocês aqui são frágeis e limitados. Pastor, até a família? Sim, até a família, porque família não é para sempre. Família não é para sempre, é só para esse tempo. Quando a gente for para o céu, não vai ter mais a estrutura familiar que a gente conhece. Lá no céu, não se dão em casamento, como disse Jesus. Não tem filhos, pais, mães. Nós todos ali seremos filhos de Deus apenas. Então, a família, ou ter posses, ou fazer boas obras, nada disso vai te fortalecer no dia mal. Não é isso que você vai precisar de ajuda para vencer Satanás numa batalha. Não é tendo coisas, não é se orgulhando das coisas que você tem ou deixou de ter, que vai fazer com que Satanás fuja. Então, como que a gente faz isso? Como eu fico, então, fortalecido no poder do Senhor? Usando a armadura que ele dá. Porque quando eu uso as armas que o Senhor dá, está dizendo aqui, ó, eu vou poder ficar firme contra as ciladas do diabo. E muitos desses, entre aspas, poderes
que a gente usa e acha que está sendo fortalecido, são ciladas de Satanás para nos prender. Às vezes o emprego, você se sente fortalecido pelo emprego que você tem, pelo dinheiro que você tem, é tudo cilada de Satanás. Às vezes, amigos que estão te rodeando, a amizade, eu me sinto fortalecido com a amizade. Às vezes essa amizade é cilada de Satanás. Às vezes, essa proposta, por mais que tenha sido feita na igreja, você às vezes recebeu um convite de um ministro, de um pastor para fazer algo, às vezes até esse convite dentro de uma igreja é uma cilada do diabo. Então eu preciso saber onde eu estou entrando. E como é que eu vou saber onde eu estou entrando, se isso é uma cilada ou não? Usando a armadura de Deus. Porque a minha luta não é contra carne ou sangue. Eu não vou usar essa armadura contra sogra, contra nora, contra filho, contra genro, contra vizinho, contra pessoas que eu não gosto, ou contra pessoas que não gostam de mim. Eu não tenho que usar essa armadura contra pessoas, mas infelizmente muitos crentes, ou aqueles que se dizem crentes, após se converterem, após terem conhecimento da palavra, após terem o seu conhecimento, né, intelectual, bíblico, porque a Bíblia não trabalha só no conhecimento intelectual, ela trabalha no conhecimento também espiritual, para abrir a nossa visão espiritual, mas muitos daqueles que se dizem crentes apenas absorvem o conhecimento intelectual da Bíblia. Conhecimento intelectual da Bíblia não transforma. O que transforma é a palavra de Deus de dentro para fora. Conhecimento intelectual não. Conhecimento intelectual te dá soberba, te dá orgulho, pode te ajudar em algumas coisas, mas não é uma transformação completa. A Bíblia não é mero conhecimento intelectual. Já falei isso aqui no jejum. A Bíblia é um conhecimento completo que trabalha tanto na área intelectual do seu intelecto, da sua psique, mas também trabalha no seu espiritual. A palavra de Deus tem que chegar em lugares onde nós não conseguimos entrar e nem o nosso intelecto consegue trabalhar, mas apenas no espírito. Então preste atenção nisso aí. Então muita gente tem conhecimento intelectual da Bíblia, mas quer usar toda essa autoridade que a Bíblia te dá, o conhecimento intelectual te dá, para ofender pessoas, para poder machucar pessoas, para poder fugir de algumas pessoas, para poder brigar com outras pessoas. E não é isso que a Bíblia está falando aqui. A nossa arma espiritual é contra o diabo. É contra principados e potestades, não contra carne e sangue, não é contra pessoas. Eu preciso entender isso. Pastor, mas aquela pessoa está me perturbando. Talvez ela seja usada por Satanás para te perturbar. Então a luta não é contra ela, é contra o diabo. Pastor, mas aquela pessoa é crente, mas é mente fraca. O que é o crente mente fraca? Ele, coitado, ele vai sempre ser usado por Satanás para oprimir a vida dos outros. Porque ele não lê Bíblia, ele não ora, ele não estuda a palavra, ele não faz jejum. Ah, ele é uma mente fraca. É o crente mimimi, é o crente vitimista, é o crente que vai estar sempre ofendido com tudo, é o crente que vai tentar sempre fazer as coisas do jeito dele. E o diabo vai usar esse crente mente fraca para poder te oprimir, para poder te ofender. E aí você vai achar que a sua luta é contra esse crente mente fraca. Não, a sua luta não é contra o crente mente fraca. A sua luta é contra o diabo. E aí quando você vence o diabo, e aí você ora nessa direção, nesse sentido, o Senhor vai abrindo sua visão pela palavra, que aquilo ali é uma cilada do Satanás, você passa até a amar o crente mente fraca. Porque você entende que a sua luta não é contra ele. A sua luta é contra o diabo. E aí você vencendo essa luta, orando pelo crente mente fraca, ele é transformado, mudado, pronto, acabou. Então eu preciso usar essas armas contra o inimigo certo. O maior problema dos crentes hoje é usar a arma certa, que é a palavra de Deus, que é a oração, e usar contra o inimigo errado. Aí não dá, não vai adiantar nada. Então por isso peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mal. O problema é que a pessoa quer vencer o dia mal no dia mal. Você tem que se preparar. Por isso que a caminhada de santidade, ela nos fortalece. Porque quando vai chegar o dia mal, eu já sei o que fazer. Eu não vou ficar desesperado. Mas às vezes por falta de entendimento no espírito, às vezes a gente deixa o dia mal chegar e a gente não sabe o que fazer naquele dia mal. A gente fica desesperado, fica frustrado, reclama, xinga, faz um monte de coisa errada. Eu preciso me preparar. E aqui ele vai falar das armas espirituais, que isso aí seria muito melhor a gente tiver uma pregação, tiver uma pregação para falar sobre todos eles, né? Cingindo com a verdade, que é o cinturão da verdade. Você precisa se cingir com a verdade, ou você tem andado na mentira. A couraça da justiça. A justiça é comportamento aprovado por Deus. Então eu estou protegendo aqui, ó, essa parte do meu corpo com a couraça da justiça. Ou seja, eu tenho andado em santidade, tenho andado com um comportamento não só
que Deus me deu um ministério, um dom. Eu não estou só apenas sendo usado por Deus, eu estou sendo aprovado por Deus. Esse caráter, gente, da couraça da justiça, de ter um comportamento aprovado, é visto também por Satanás, porque é no secreto que você mostra como anda o seu comportamento, como anda a sua vida com Deus. Então, vista-se da couraça da justiça, tenha um comportamento aprovado por Deus. Ó, na mente, tá? O justiça aqui também, comportamento aprovado na mente. Tenha os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, ou seja, sempre esteja pronto para falar da razão da sua esperança, que é Cristo, que é pregar o evangelho, segurando sempre o escudo da fé, segurando sempre, não é largar, segurando sempre o escudo da fé. E a fé ela vem o quê? Pelo ouvir, esse ouvir vem apurado pela palavra de Deus. Então, sempre segurando esse escudo, por quê? Para apagar os dardos inflamados. O inimigo está mandando dardos lá cheio de fogo para te queimar, para te destruir, mas você está lá segurando o escudo da fé para proteger. Porque a fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Eu tenho que ter fé que Ele existe, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então eu preciso ter esse escudo da fé comigo. E aí diz assim a palavra de Deus, ó, usem o capacete da salvação. Ou seja, como é que você está protegendo a sua mente? Eu preciso sempre lembrar de onde eu fui tirado, de onde Deus me tirou. E aí está aqui a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então estou ali com a espada, sempre usando a espada do Espírito. E aí, orem em todo tempo no Espírito, não é orar na alma, é orar no Espírito. O que é orar no Espírito, pastor? Falar em línguas? Também não, pode ser, pode ser. Algumas interpretações da Bíblia, quando falarem orarem no Espírito, está falando de orar em línguas. Mas aqui em Efésios 6 não está falando de orar em línguas. Aqui em Efésios 6 está falando de você orar no Espírito, ou seja, que a sua oração seja dirigida pelo Espírito. A oração dirigida pela sua alma são aquelas orações que Davi fazia, que o salmista fazia. Ah, hoje eu tô com inveja, hoje não sei o quê. Por quê? É a alma. Você está com inveja, está com ciúme, você está com raiva do seu inimigo, você está com raiva porque ele está prosperando e você não. Então, assim, é a oração da alma. Mas você tem uma oração dirigida e conduzida pelo Espírito, ou seja, orar aquilo que está no coração de Deus, que isso é oração no Espírito. É nesse sentido aqui. Mas orar em línguas também é orar no Espírito, porque você está orando numa língua que você não entende, na língua que o Senhor te deu. E você está orando ali. E o apóstolo Paulo, lá em Coríntios, ele fala que ele orava em línguas mais do que os coríntios, né? Ele fala sobre isso. E orar em línguas é você não entender o que você está orando. É uma língua diferente, é para edificação própria, tá? Mas aqui nesse sentido, você está intercedendo também. Então você precisa estar orando dirigido pela oração que está no coração de Deus, que é a oração no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. Oração de petição, oração de intercessão, oração de gratidão, oração de louvor, oração de adoração. Então, com todo tipo de oração. Oração de consagração, oração de entrega, com todo tipo de oração e súplica e vigiando o seu comportamento, vigiando os seus gatilhos, vigiando onde você está. É assim que você vai conseguir andar em santidade, sendo fortalecido no Senhor. Que Deus te abençoe.